quando a gente tá falando de especialidade, mercado, né? Que é quando você vai atingir um nicho, é que nem perfurar ali abrir um pacote de Yakult. Você torce de um lado, torce do outro, não dá, mas que você vai lá e tirou o ar, você abriu, né? E aí o pessoal da Coloprocto e toda essa galera, né, que toda a população LGBT e tal, que eu acho que deve ser um público muito forte no seu consultório. Acho que ia ser legal se a gente pudesse falar um pouquinho disso, assim, como é que foi isso, que a gente procura, quais as queixas mais frequentes, esse preconceito que essa população sofre. Não, essa parte aí é bem interessante, porque como acabou sendo uma nichada natural... mais verdadeiro ainda, né? Mais verdadeiro. E eu queria colocar isso, foi uma coisa que eu sempre coloquei no meu Instagram, que é a coloproctologia sem julgamentos. Né? Uma frase que eu adoto muito, porque é justamente isso, da pessoa poder chegar lá e não encontrar uma segunda barreira. Eu não posso ser uma barreira. Às vezes a pessoa pode vencer uma barreira dela. Tá tudo bem, para chegar na consulta. Procurar ajuda, é isso? Tô com vergonha, tô com medo, é uma área que me preocupa, é íntimo, né? Então, muitas vezes, a pessoa já venceu essa barreira. Eu não posso, de forma alguma, me colocar como uma barreira. Legal. Então, eu não posso, do outro lado da mesa, ser um adendo ou ser uma vírgula, um porém, para a pessoa deixar de se cuidar, deixar de se tratar, deixar de continuar procurando atendimento médico. E esse foi um ponto que ainda mais me fez ter vontade de falar, de nichar mesmo, de comunicar com o público, porque os relatos são muitos, né? E são relatos ruins. São a partir do momento dos pacientes em consulta. Se fala que faz sexo anal, o tom da consulta já muda, a cara muda. Ou escuta alguma gracinha que não é baseada em ciência, né? Muitas vezes. Então fala assim, então vai ter incontinência, então vai ter hemorroida, porque prática sexo anal. Ou então tem um HPV na região e, como já aconteceu com um paciente que na época, o relato dele que ele era menor e ele estava junto com a mãe dele e ele virou, o médico falou pro paciente, escuta, e a tua mãe sabe que você faz sexo anal? Ela não precisa saber. Nossa. Então, assim, são os mais diversos e é esse ponto que eu tenho muito claro para mim. Nunca vai ser uma barreira. Nunca vai ser uma barreira. Tem que ser acolhimento. Tem que ser o que a gente prega na faculdade. Por que não pode ser? Né? Por que o julgamento tem que vir quando você tá com jaleco? O jaleco te permite julgar e ser preconceituoso? Né? Então, isso é uma das coisas que eu tenho muito claro e que eu tenho... Pilar da sua consulta. Pilar da minha consulta, e eu acho que pilar realmente consolidadíssimo. Eu acho que a pessoa tem que se sentir à vontade. E os relatos de que já passaram em outras situações e sofreram preconceito são muito grandes. Então, infelizmente, isso ainda acontece. E eu acho que falar disso, pôr a cara, normalizar assuntos, porque é o que eu falo, cara, todo mundo tem cu. Todo mundo tem, meu. Qual que é o problema de falar? Todo mundo faz cocô. Mas tu não tava esperando essa, mas todo mundo. Mas não definitivamente, todo mundo. É justamente isso. Então, assim, a gente fala, tu não quer fazer sexo anal, é uma escolha sua. Perfeito. Né? Lógico. E aí você te permite a falar mal de quem faz ou praticar preconceito porque a pessoa tá numa consulta, no lugar de acolhimento. Ninguém vira médico pra isso, tá errado. Não, pois é. E como uma barreira, né? Porque às vezes eu acho que a gente pode falar aqui de cuidados não só de tratamento, diagnósticos, mas preventivos também, né? Que não tem informação. Preventivo. E eu vou te dizer mais. Dentro da parte da coloproctologia, tem a parte que cuida mais de ST, né? E, cara, eu voltei para o Emílio Ribas, eu aprendi com um fera, o Dr. Sidney Nadal, é dessa da casa. Mas eu acho que já estava off quando vocês formaram. E eu aprendi no Emílio Ribas, acompanhando os pacientes, todos os tipos de pacientes e o jeito que ele tratava, o carinho que ele tinha, né? Então, foi muito legal essas inspirações que eu fui tendo ao longo da formação. E aí são pilares que eu sigo até hoje. E eu acho que esse que é o ponto. Se a gente fala de prevenção
Você indicativa o paciente a ponto de que ele entenda quais são opções de tratamento. Quando a gente fala de prevenção combinada, a gente vai falar de PrEP, a gente vai falar de Doxipep, a gente vai falar de todas as opções, não só da camisinha, vamos falar de vacina. Então tá bom, quem é você? Você é o meu paciente que faz sexo sem camisinha e não adianta que não vai fazer? Tá bom, então o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a nossa estratégia? De quanto em quanto tempo a gente vai testar? Vamos tomar PrEP? Vamos tomar sob demanda? Vamos entender quem é você. Exato, da mesma forma que um clínico conversa com o paciente e fala, o cara fala, não vou parar de fumar, doutor. Eu não vou, eu faço isso há 45 anos, eu não vou. E daí, beleza, tem que carta que eu tenho agora para usar com esse paciente? Mas é esse que é o ponto, a gente pensar que o paciente é um indivíduo. E a gente vê muito do negócio do pessoal falando nas redes sociais, né? De cuidado personalizado e tal. E isso que é cuidado personalizado. Você não tá fazendo nada demais, a não ser o óbvio, né? Tudo que você sabe. Mas eu digo, de inventar a roda e tal. Não, você está aplicando para o paciente certo, o cuidado certo, no momento certo. E isso que eu também quero saber depois, a gente vai ter que ter uns minutinhos para discutir sobre o lado da gestão. Mas conta pra gente, então, como que é a vida de um coloprocto? Assim, a rotina, as possibilidades que ele tem, que nem você mencionou lá dos difíceis ambulatórios. Então dá para fazer, né, imagem, dá para fazer cirurgia. Durante a minha formação, eu ainda pensando naquela parte da inquietude, enquanto estava estudando para a prova de título, falava, cara, eu não posso ficar parado, não tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz o fellow no HC. Que isso? Cara, quantas horas tem seu dia? Pois é, e dava certo. Agora eu sofro tanto. Mas eu fiz o fellow no HC de fisiologia coloretal, de anorretal. Seria o quê? A parte de incontinência e constipação. Então, Legal. Eu acompanhei esse ambulatório, estudei a parte de manometria, porque eu pensei justamente nisso. Vou estudar prova de título. Doença inflamatória tá tudo tranquilo. A parte de fisiologia é difícil. Vou pegar o que eu não sei. Vou acompanhar esse ambulatório, vou aprender e vou ver esse tipo de exame. Então, conseguir acompanhar essa área. E é uma área interessante também, né? Que você mexe com constipação, você pega aquelas pacientes que tiveram não sei quantos partos vaginal, deu tudo certo. Aí tava tudo bem até ela ficar mais velha, assoalho pélvico ficar mais fragilizado, aí veio o prolapso, veio uma incontinência. Sim. E aí você começa a estudar, ver os níveis pressóricos, fazer o ultrassom anal, ver se tem alguma lesão de esfíncter. Aí você começa a entender tudo. E você trata tudo isso? Sim. Ele conseguiu, né? Ele realmente é outro. Não, mas sabe que a gente também fala disso bastante aqui, que às vezes, né, pô, você se imagina escolhendo uma especialidade, e eu acho que o cara que escolheu o coloprocto, talvez ele não vai ser a escolha óbvia pro teu tratamento de incontinência urinária numa mulher já mais velha. Mas pode ser. Você é médico, você pode construir a tua carreira de diferentes formas para chegar no mesmo objetivo, que não foi fazendo a GO, apesar de que lá atrás, lembra que você mencionou que você gostou? Então. Mas assim, É esse conceito que a gente aborda, né? Que a especialidade médica, ela te abre algumas portas, mas você pode atingir um ponto na carreira através de diferentes especialidades. Você pode fazer a mesma coisa, Exato. seguindo diferentes caminhos. E a gente tem que pensar que toda especialidade tem o seu arroz com feijão. Esse é um essencial. ponto que a gente tem que entender. Então, vamos falar de coloprocto. Beleza, gosto muito de tratar IST. Vamos supor que... As hemorroidas. A hemorroida é o arroz com feijão. A fístula é o arroz com feijão. A não vai ter como fissura fugir disso. é o arroz com feijão. São isso. as orificiais. Então, esse é o habitual do seu consultório. É o ganha-pão. Vai ter câncer. Eventualmente tem, mas não é uma rotina do consultório particular. Né? Então, não a é... constipação deve ser, eu imagino. A constipação, sim. Alterações... Porque tem muita coisa... Quando a gente fala de hábito intestinal... As pessoas normalizam muitas situações porque sempre normalizaram. O meu é assim. E a família normalizou, porque normalmente você vai ter um hábito muito próximo do que a sua família tem, porque seus hábitos alimentares são próximos do que a sua família tem. Então, você acaba normalizando. Então, quando você para conversar, fala de esforço no banheiro, você fala de alimentação, de ingesta de fibras, característica. Tem gente que não olha, nunca olhou cocô na privada. É loucura. Aí tu fala, não vi, não sei. Entendeu? Então, tem de tudo. Aí tem que pedir foto. E eu recebo cada foto. Não, celular de médico é aquele negócio. Você não pode abrir fotos no metrô. Mas eu te falar que de coloprocto é um pouquinho pior. Deve ser mesmo. De coloprocto é só complicado. Celular proibidão. Não tem como. É nude, né? No fim das contas.
Não, porque eu tenho bastante, né? Mas assim, a gente tenta Pois é. evitar. Não Eu tem tô passando aqui, o sushi, meu cachorro, aí de repente pro lado. Asterisco. Mas é uma especialidade que, se você for ver o que você quer fazer dentro dela, e aí vai ter tempo de decidir também, né? Depois. Porque aí, quando você tá dentro da residência, você vai ter esses 2 anos, vai acompanhar, vai. Quer ir pra um lado saber- mais cirurgião, ficar operando pra caramba, o cara mais do consultório, o cara mais da infecto, o cara mais de exame. Ou operar sentadinho, o hemorroida, que delícia. Deve ser mesmo. Nossa, você Com tá calma. sentadinho, pô. Cirurgia curta. Cirurgia curta. E tem uma parte que ganhou muita força na coloprocto, que é a parte estética, Ah, tem também. né, da região. Uhum. Que antes a gente não era legitimada uma queixa estética. Não podia. Aliás, eu vou te dizer que ainda não tem muita gente que não Não legitima, Uhum. né? Então, simplesmente, se o paciente tem um plicoma, que é uma sobra de pele, o plicoma vai virar algo ruim? Plicoma vai virar um câncer? Não. Plicoma vai gerar algum tipo de complicação? Vamos dizer, a vesícula pode a pedra migrar e gerar uma colestite. Plicoma não vai gerar nenhuma complicação, a não ser o seu incômodo. Então agora você vive com isso. Se você... Já aconteceu também de pacientes chegarem... Doutor, eu passei anteriormente e falaram que não é nada, é frescura. Mas frescura para uma mulher que colocar um biquíni fio dental e tem um excesso de pele lá que tá machucando. Uhum. Então, essa parte de estética ganhou muito... Vamos dizer que é estética, mas no fim das contas não é, né? O plicoma. Mas aí, retirada com laser. Uhum. Tem algumas inovações bem interessantes dentro da coloprocto, Que sabe? nem eu sei que... Clareamento na região. Falar, GO tem bastante da vulva, da Sim, vagina. sim. Imagino que no ano deve ter alguma Clareamento na região. Peelings. Isso Tem, tudo é ambulatorial ou Peeling, faz no centro peeling, cirúrgico? Tudo fazendo no consultório? Dá fazendo consultório. E aí é máquina, imagina. Máquina de laser de CO2. Então tem algumas coisas interessantes, né? E é aquele ponto, cara. Se é uma queixa sua, é legítimo, é uma queixa. Perfeito. O motivo pode ser: eu não gosto desse plicoma, eu não gosto da cor. Acabou. Se não faz Acabou. sentido, Não, faz não o faz risco-benefício e... Você sei lá explica como- o que você pode fazer, quais são os métodos, tá tudo certo. Legal. E Entendeu? agora